Se você decidiu começar o teu caminho de Santiago em Saint-Jean-Pied-de-Port, na França, e cruzar os Pirineus, acompanhe esse episódio aqui que nós vamos conversar sobre essa etapa, talvez uma das que gere mais ansiedade ao peregrino. Meu nome é Guilherme, eu falo sobre o caminho de Santiago, sobre treinamento, preparação, história e bate-papos que abrem a cabeça de todos nós, peregrinos. Bem-vindo! Eu quero hoje entrar nesse assunto mais técnico e refletir também sobre ele, sobre essa etapa dos Pirineus, né? O que é cruzar os Pirineus rumo a Roncesvalles? Primeira coisa que os Pirineus eles têm uma data de abertura. Se você pretende ir em março, em dezembro, em janeiro, em fevereiro, em março, para Caminho de Santiago, oficialmente os Pirineus estão fechados por segurança. É uma região com muita instabilidade de clima, então você não conte com essa ideia se você estiver indo antes do dia 31 de março. Vamos dizer que oficialmente, então, é oficial, né? Mas já entende por que não é tão assim. Os Pirineus abrem para a travessia, subir a rota napoleônica no dia 31 de março, mas como o clima ainda é muito instável, por alguns dias ou até durante o mês de abril, isso pode acontecer também, os Pirineus podem fechar alguns dias por segurança para peregrinos. Vamos lembrar que a gente tem que obedecer isso, um resgate lá, numa época proibida de se estar lá, gera multa, e essas multas são pesadas. Tá? Você pode até poder comprar um carro com uma multa de resgate lá nos Pirineus, se você tiver na época errada e nesse lugar errado, tá bom? Se você está nessa época de até março, você tem o Vale de Valcarlos, que se você olhar no mapinha assim, você tem à esquerda para subir a rota napoleônica e à direita pelo Vale de Valcarlos. O Vale de Valcarlos talvez seja um trajeto mais histórico ainda, mais antigo, porque se a gente recordar da Idade Média, a gente falar sobre proteção do ser humano, consciência de segurança, você não sobe montanhas, você na verdade vai buscar vales e proteção. E aí o Vale de Valcarlos é uma rota também muito usada. A gente tem a rota napoleônica, porque Napoleão usa essa rota para entrar na Espanha, na invasão, e Napoleão usa isso porque quando você está num pico, você vê lá para baixo. Quando você está num vale, você pode sofrer emboscadas. Então, isso foi uma estratégia militar. Chama-se Rota Napoleônica, então, e isso é bem pós-caminho, início do caminho de Santiago. Então, a gente já entende que isso é uma coisa que hoje torna-se muito mais. Existe vamos dizer assim, um turismo nesse assunto de cruzar os Pirineus que propriamente ser um caminho de Santiago mais antigo, mas ele é super tradicional e os peregrinos amam essa experiência de cruzar os Pirineus. É uma região belíssima mesmo. Então vamos falar um pouquinho sobre algumas dicas para você nessa primeira etapa. É difícil? As respostas nisso eu tenho que te apaziguar um pouquinho sobre a dificuldade dos Pirineus. Sim, tem subida nos Pirineus. Eu falo nas mentorias, junto com os mapas, a gente transita por mapas lá e conversa muito sobre isso, que existe subida, existe cansaço, mas você tem que ter uma cabeça para fazer os Pirineus. É o teu primeiro dia de caminho de Santiago. Então, a primeira coisa que você precisa para cruzar os Pirineus é ter calma. Tá? Você precisa chegar sem ansiedade lá. E antes de subir os Pirineus, vamos falar sobre o dia de começar essa jornada. Primeiro que você não cruza os Pirineus de uma vez só, são 27 quilômetros, você não cruza eles se você sai tarde da cidade de Saint-Jean. Você precisa de tempo para isso e dependendo da época que você está, se você não está numa época de verão onde tem muito mais horas de sol, é um péssimo negócio você chegar ao terço final da etapa com o sol caindo já sem muita luz. Então, se você pretende cruzar os Pirineus de uma vez, de Saint-Jean a Roncesvalles, é bom que você comece isso cedo, comece isso na primeira hora do seu dia. Se você acorda às 7h30, é hora de você tomar o seu café da manhã e começar essa jornada tua. Você deve levar água suficiente. Lembrar que a água significa peso, mas você vai tomar muito dessa água no começo. Você tem alguns pontos
colher água no começo dos Pirineus. Você deve levar também algum tipo de alimento, porque não existem restaurantes nos Pirineus, fora os primeiros 8 quilômetros, que tem, por exemplo, o albergue de Orisson, que é somente um albergue, ele abre como um bar e restaurante. Lá talvez seja um dos últimos pontos de você ter algum auxílio para alimentação, para carboidrato, alguma coisa assim. Então, você deve levar alguma alimentação e deve também levar água. E não se importe de levar 1,5 litro de água, porque depois, nesses primeiros 8 quilômetros, você vai tomar essa água e vai enchê-la de novo lá. Não tem nada em cima, no cume dos Pirineus, nas partes mais altas, não existe serviços, salvo algum anjo da guarda que pode colocar um carrinho lá no alto verão, ou depende da época que tá, não precisa nem ser no alto verão, que sirva água, café, alguma coisa, mas isso são coisas móveis, não é tão comum ver lá. Tá? Então, você munido dessas duas coisas, você começa essa jornada tua de cruzar os Pirineus. Você precisa ter calma nisso. Por quê? A tua cabeça ainda não entende o que são esses 27 quilômetros, tá? Salvo uma coisa aqui, se você é uma pessoa que quer fazer com mais tranquilidade, existe a possibilidade de você dormir dentro desses primeiros 10 quilômetros está o albergue de Orisson. Você pode quebrar a etapa. O primeiro tiro de subida é até Orisson. Então você pode fazer esses 8 quilômetros, dormir e no dia seguinte completar a Roncesvalles. Se você não tem tempo curto de viagem, é uma boa opção. Eu já cruzei os Pirineus de uma vez e também já dormi em Orisson. Ambas experiências foram muito gostosas. É lógico que você cruzar ele todo de uma vez ah, te cansa muito mais, logicamente, né? Você chega muito mais com o corpo muito mais deteriorado em Roncesvalles. Então, subir os Pirineus significa que você precisa controlar a tua ansiedade, pisar mais devagar. Você, quando anda sem parar num nível máximo da tua força, o teu corpo não aguenta muito. Quando você sente isso lá, e você lembre desse áudio que eu estou fazendo aqui, desse podcast, quando você começa a arder muito as tuas pernas, ou sentir o pulmão puxando muito, quer dizer que você está andando no topo da tua força. É isso que te detona nessa passagem dos Pirineus. Os Pirineus, eles são uma rota longa, mas eles apresentam, dentro dessa ansiedade do peregrino, ele apresenta um problema físico maior. É como se eu dissesse para você que você vai subir um prédio, e eu sei que ele tem 20 andares, mas você não sabe. Então você, na ânsia de terminar, você sobe esses 20 andares naquelas escadas de manutenção, caracóis, vai subindo, 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 coloca toda a tua força, e quando você chega lá, você respira, mas você chega completamente detonado. Você chegou, só que esse preço já está embutido no teu corpo, o dia seguinte vai ser diferente já. Se eu falo que esse prédio tem 20 andares e te aviso a cada 3 andares o número do andar que você está, você consegue regular essa tua subida. Você consegue aumentar e diminuir. Quando você vê que está no 15º, você sabe que faltam 5 andares, você vai diminuindo, você vai regulando conforme o horário que você tem. Como a gente não presta tanto atenção isso no cruzar os Pirineus, e como a gente não avista Roncesvalles, a gente acaba imprimindo um ritmo constante e um pouco acima da média que a gente está acostumado. A gente anda com ansiedade, a gente pisa mais como uma marcha, e é isso que detona tanto o peregrino quando vai cruzar os Pirineus. Mas eu também tenho certeza que você vai chegar mais judiado em Roncesvalles. Você vê pessoas que chegam lá completamente, parece que fora do ar, de cansadas que estão, e pessoas que às vezes chegam à noite em Roncesvalles porque erraram horários de saída. E isso é um fator de perigo. Você perder as horas de sol, eu falo no terço final porque você não vai sair para os Pirineus no fim da tarde. Então, se você atrasa, você vai sentir o fim do sol na chegada a Roncesvalles. Analisa o mapa de como é essa etapa, entende o que é esse terço final. E aí você tem algumas decisões desse terço final que eu falo em alguns vídeos, que são sobre a rota de bicicleta ou a rota a pé. Quando você não tem luz, você precisa caminhar pela segurança. Os Pirineus não são uma região de florestas, salvo a hora que você começa, já entra na Espanha e começa a descer a Roncesvalles. Os Pirineus são uma etapa praticamente aberta, uma um local com vegetação muito baixa. Tá? Com muito sol nos Pirineus, ele te cansa mais, então talvez o verão nos Pirineus seja uma coisa bem mais desgastante para o peregrino.
Se você entende essa coisa da ansiedade da primeira etapa e diminui o teu ritmo, aqueles 5 por hora, 5 km/h que você poderia andar, 5,5, que te parece esforço de cumprir uma coisa, se você reduzir isso a 4, 4,5 km/h e descansando, você vai ver que você não perde tempo em chegar a Roncesvalles. Se você está indo numa época de mais peregrinos, você vai ter tua reserva em Roncesvalles, então se não importa de você chegar às 3, 4, 5, 6 da tarde, você vai ter essa reserva tua lá e vai poder ir com mais tranquilidade. Essa é uma coisa a se prestar atenção nessa época de explosão de Caminho de Santiago. Reservas em Saint-Jean, Roncesvalles, Zubiri. Não está familiarizado com esses nomes de localidades, dá uma olhadinha sobre mapas de Caminho de Santiago, são as 3 primeiras etapas tradicionais dos peregrinos. Então guarda com isso, tira a tua ansiedade, sabe que os Pirineus são uma etapa difícil, e numa etapa difícil a gente vai devagar nelas, tá? A ansiedade do peregrino faz com que ele imprima mais rapidez e mais velocidade, sem estar acostumado para um primeiro dia. Você chega em Roncesvalles, você pode descansar lá, mas entenda que se você imprimir muito esforço e rapidez nos teus passos, se você sentir com frequência os teus pés, os teus músculos, a panturrilha queimando, quer dizer que você está acima do teu ritmo. E se você fez algum treinamento no Brasil, se você conhece o teu corpo, se você identificar isso lá, já sabendo andar quilometragens altas, você vai saber que você está imprimindo um ritmo além do que você precisa. Isso é perigoso no Caminho de Santiago. Quando falo perigoso, é perigoso assim no sentido de desaproveitar o Caminho de Santiago, né? Perigoso ah, no sentido de você perder coisas boas de lá. Quando você imprime um ritmo sempre acima do seu para querer completar uma etapa rápida, você vai tirando muito ah, da força do teu corpo ou da integridade do teu corpo, e você degradando pouquinho a pouquinho o teu corpo, você depois de algumas etapas vai receber essa continha de volta. E acontece que algumas cidades depois, por exemplo, em Estela, muitos peregrinos, eu brinco que recebem a conta dos Pirineus. Esse esforço excessivo dos Pirineus, o esforço excessivo na Navarra, que tem alguns sobes e desces, depois de Roncesvalles, Azúbiri, Zubiri, Pamplona, e essa conta desses 3 dias, ela chega um pouquinho depois, porque você todo dia está fazendo esse esforço extra, às vezes acima do teu corpo, e o teu corpo uma hora cobra isso. Você vai completar as etapas todo dia, mas a forma como você anda, a leveza com que você dá os passos, ele vai te dar uma resposta para o teu corpo, que vai ser uma qualidade de caminho melhor, tá bom?